Olá, galera da Convex Tour! Quero lhe apresentar Irma Carla Barbosa, guia de turismo e presidente da FENAC Tour. Na palestra Cuidando com os Piratas do Turismo, Irma vai lhe orientar como identificar os verdadeiros profissionais que trabalham com turismo para evitar possíveis dissabores durante a sua viagem. Comente, compartilhe, porque ela estará pessoalmente respondendo todas as suas dúvidas. Vamos lá? Senhor viajante, o tema de hoje é cuidado com os piratas do turismo, porque eles podem acabar afundando as suas férias. O Ministério do Turismo criou o Cadastur, que é o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, onde estão inseridos agências de viagens, operadoras, transportadoras, parques temáticos, acampamentos e guias de turismo. Estes são obrigados a terem seu cadastro no Ministério do Turismo, através do Cadastur, www.cadastur.turismo.gov.br. Lá faz a pesquisa de quem é realmente profissional, com todos os seus documentos em dia. Então, isso vocês têm que ficar de olho. Não basta simplesmente chegar numa cidade, aquele preço é mais barato e vai, correndo o risco de ter problemas futuros, correndo o risco de ter dissabores que não são nada agradáveis. Então, senhor turista, fique ligado, contrate profissionais e empresas que tenham cadastro no Ministério do Turismo. Se você não sabe, o guia de turismo é a única profissão regulamentada por lei federal na profissão do turismo, no setor do turismo. Então, quem exerce a profissão do guia de turismo está exercendo ilegalmente se não tiver o cadastro no Ministério do Turismo. Para reconhecer um guia de turismo, vocês podem solicitar esta credencial. Esta credencial é o passaporte, é obrigatório o profissional utilizar. Por isso, sempre que estiver na cidade e solicitar o acompanhamento de um guia de turismo, exija, é seu direito, está na lei que o guia tem que portar em local visível, aqui no peito, né, para que o turista tenha a certeza que está contratando um profissional sério, competente. O guia de turismo, ele, por ser profissão regulamentada por lei, outras pessoas que não são habilitadas, que para ter essa habilitação precisa necessariamente fazer um curso técnico, Senac, Instituto Federal e algumas escolas particulares oferecem esse curso. Então, para que tenha essa habilitação, faz-se um curso com a carga horária mínima aproximada de 800 horas e após concluir, ter o certificado em mãos, da entrada com toda a documentação na Secretaria de Turismo do seu estado. O Ministério do Turismo, em todas as unidades da federação, tem um setor do Cadastur dentro da Secretaria de Turismo. É nesse setor que o guia, ao se formar, vai entrar em contato, vai apresentar documentos para obter essa credencial. Portanto, fique ligado, exija o profissional e a empresa que tem realmente cadastro no Ministério do Turismo. Para você, turista, que não sabe, o guia tem muitas responsabilidades ao conduzir a sua pessoa, os seus familiares e os turistas no modo em geral. O guia de turismo, devidamente habilitado, ele tem responsabilidade ambiental, ele tem que proteger a fauna e a flora, proteger contra a biopirataria, proteger para que não seja retirado naquele momento que está se visitando parques ou outros locais turísticos, que muitas vezes o turista quer levar aquela lembrancinha de uma flor ou de um animal. É errado, e o guia de turismo ali é o protetor, é o guardião da fauna e da flora. Ele tem responsabilidade ambiental no seu momento de trabalho. Tem responsabilidade também social, através de campanhas educativas, campanhas de conscientização contra o turismo sexual infanto-juvenil. Tá? Ele tem que combater esse turismo sexual infanto-juvenil. De que forma? Se ele presenciar, ele tem que denunciar. Isso não pode ir na cadeia do turismo. Isso é uma mancha negra no turismo, o turismo sexual, e principalmente o infanto-juvenil. Outra responsabilidade que tem é a responsabilidade civil, ou seja, se o guia de turismo estiver indicando pessoas ou profissionais não cadastrados no Ministério do Turismo,
ou seja, colocando um parente também para exercer a profissão dele, guiando, ele tem responsabilidades a assumir, civilmente, tá? E penalmente, ele também responde, porque exercício ilegal da profissão é um crime previsto no Código Penal brasileiro. Então, se acontecer algum problema, o guia de turismo, naquele momento da excursão, ele é o preposto da empresa. E como preposto da empresa, ele é o responsável por aquilo ali. Ele vai responder solidariamente com a empresa com qualquer problema que houver. Como, por exemplo, do nada resolver mudar o roteiro da excursão. Não pode. Não pode. Por mais que todos os passageiros, não, a gente quer mudar isso e aquilo, não pode. Porque vai ter sempre uma pessoa que depois que ocorreu o problema, né, depois de ter mudado o roteiro, vai dizer assim que se sentiu prejudicado. E aí quem vai responder? O guia de turismo e a empresa, né, por não terem cumprido o que determinava o roteiro previamente agendado e descrito, né? Então o guia de turismo, ele só pode mudar um roteiro por calamidade pública. A exemplo de um terremoto, o barco quebrou, o transporte quebrou, então ele tem que dar um jeito de resolver aquele problema. Mas não ele mudar a bel prazer ou porque todos os passageiros, todos os turistas resolveram que deveria mudar aquele roteiro. Quem viajou numa excursão já sabe previamente o roteiro que tem que fazer. Então ele não pode por si só, mesmo que os passageiros queiram mudar, alterar um roteiro. Isso aí ele pode responder civilmente e criminalmente, né? Porque ele vai estar respondendo solidariamente com a empresa, tá? Num processo judicial que por acaso, que porventura, venha a responder. É bom lembrar que ao adquirir um pacote turístico, ao adquirir uma excursão, o senhor está pagando para ter a presença do profissional guia de turismo naquela excursão. Então, se porventura a agência ou operadora não disponibilizar o profissional, cobre, pode cobrar, correndo o risco inclusive de ter seu dinheiro de volta, por não ter tido a presença do profissional conforme a agência operadora alegava que teria. Por que ter o dinheiro de volta? O CDC, Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, apresenta a má prestação de serviços. Então, se o senhor ou a senhora, senhor viajante, né, se sentiu lesado porque aquela empresa apresentou uma situação para ti, vendeu o pacote e, na verdade, na hora de executar não fez como deveria, conforme estava prometido, o senhor está sendo lesado. Então, o senhor tem o artigo 14 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e pode prestar uma queixa no PROCON, numa delegacia especializada em turismo ou até numa plantonista, e ter esse dinheiro de volta. Tá? Então, lembre-se disso. Foi lesado o artigo CDC do Código de Defesa do Consumidor. A lei que rege o profissional guia de turismo é a 8.623 de 1993. E o decreto que regulamenta essa lei é o 946 de 93. Esta legislação é que faz com que o guia seja amparado. Amparado no quesito de ser quem exercer legalmente a profissão, né, vai responder por isso através do Código Penal brasileiro, no que fala do exercício ilegal da profissão, né? É um crime penal. Então, o guia está amparado porque ele tem legislação própria. Fora isso, ainda tem portaria do Ministério do Turismo, a 027 de 2014, nós temos a 311 de 2013, todas elas citam as qualificações do profissional guia de turismo. O guia de turismo ele pode ser o regional, dentro do âmbito do seu estado de atuação, né, da qual ele tirou a habilitação para guiar. Ele pode ser nacional com a América do Sul, ou seja, ele vai guiar em todo o Brasil, mas chegar num destino, ele vai ter que contratar o guia regional. Tá? Pode ser também o guia internacional, fora do Brasil, né? E o guia de atrativos naturais e culturais. O naturais é para trabalhar em parques nacionais, seja estaduais, federais, não importa, para áreas naturais. O guia de atrativos culturais, ele é mais específico a museus, né? Locais assim, mais da cultura remanescente do seu destino, do seu local de visitação. Então, o guia ele vai estar especializado nessas categorias: regional, nacional com a América do Sul, internacional e atrativos naturais e culturais. Não esqueça, exija sempre a credencial do guia de turismo. Ela é a sua segurança,
é a segurança dos seus serviços que serão prestados por um profissional devidamente qualificado. Essa é a credencial. Não esqueça. Vale lembrar um outro detalhe que talvez vocês não estejam atentando. Refere-se aos taxistas. Taxista não tem cadastro no Ministério do Turismo. E como não tem cadastro no Ministério do Turismo, vocês têm que ficar ligados. A gente sabe que hoje a gente não tem como prever quem é quem, não está escrito. Ele tem habilitação ali para dirigir, mas a gente não sabe as procedências, né? O que já foi feito com outro passageiro ou não. Então, é bom lembrar o seguinte, taxista não é guia de turismo e também não pode exercer a profissão de guia de turismo. De que forma? O senhor contratou um taxista, perfeito, vai te levar aos destinos? Vai. Ele vai exercer a profissão dele, que é condutor do veículo. Enquanto o condutor do veículo, ele estiver lá dirigindo, levando nos destinos, está tranquilo. Mas a partir do momento que o taxista descer do veículo, para estar lhe acompanhando nos destinos, nos monumentos turísticos, informando como é isso, como é aquilo, de que forma, tal, ele já está exercendo a atividade do guia de turismo. E aí ele pode ser processado por exercício ilegal da profissão. Não pelo senhor, mas de repente por algum guia que está vendo o taxista fazer aquele trabalho, pode fotografar, pode filmar a atividade ilegal daquele taxista e aí gerar o processo, né, de exercício ilegal da profissão, que é um crime previsto no Código Penal brasileiro. Então lembre-se, taxista não é guia de turismo, ele não pode descer do veículo para estar ali acompanhando e prestando essas informações fora do veículo. Enquanto ele estiver dentro do veículo, ele está exercendo a profissão dele de condutor, mas não de guia. Saiu do veículo, ele pode sim ser processado. E não é o senhor que vai responder, lógico. O senhor contratou, ele quis fazer, muitas vezes o taxista chega no hotel, oferece, né? Mas é bom ficar atento nisso, que pode ser abordado e ele sofrer um processo penal. Fique ligado. Bom, nessas minhas andanças pelo Brasil, eu aprendi a verificar algumas empresas que prestam mau serviço, né? E daquelas, inclusive, que são registradas e das que não são registradas e, por sinal, prestam mau serviço. Aprendi o seguinte, uma delas eu posso contar aqui. Numa dessas andanças na região norte, eu necessitava, né, para conhecer os destinos turísticos da região, de veículo 4x4. A empresa que eu tinha cadastrado e que tinha contratado, ela estava legalmente cadastrada no Ministério do Turismo, com toda a documentação em dia. E o profissional era guia de turismo também, o que dirigia o veículo. Então, eu estava tranquila. Mas no percurso do passeio, no momento de diversão, de todas as coisas bonitas que aquela natureza exuberante da região nos mostrava, tivemos um imprevisto. Tivemos um imprevisto de um outro veículo que estava também fazendo passeio como nós, ter quebrado. Tivemos que socorrê-lo. Algum problema quanto a isso de socorrê-lo? Não. Desde que a empresa que estava do outro veículo fizesse a manutenção do veículo em dia, o que não era feito. O veículo 4x4 já saiu do destino sem tração, ou seja, com problema na tração do veículo 4x4, não fez a manutenção adequada e na hora que ficou lá atolado e que nós socorremos, ele deu a desculpa aos passageiros que a tração quebrou naquele momento. Nós que estávamos no veículo correto sabíamos que não era verdade, que quebrou naquele momento. Que não é um momento de atolo, né, que está o carro ali atolado, que vai quebrar uma tração nas 4 rodas. Não é esse o problema. O problema chama-se manutenção. Então vocês têm que ficar ligados se o veículo tem uma manutenção adequada, né? Basta dar uma olhada, né, assim, de lance, já dá para se ter uma noção. E por causa de um atolo, né, do carro estar ali atolado, não vai quebrar uma tração assim do nada. Só quebra se não tiver devida manutenção. Naquele momento, os passageiros que estavam com essa outra empresa acharam realmente que o veículo tinha quebrado a tração naquele momento. Só que a gente sabe que não era verdade, então fique ligado. Preços muito baratos de passeios nem sempre significam qualidade. Caros demais também não. Tem que ter um meio termo. Mas o melhor disso tudo é saber se aquela empresa tem cadastro no Ministério do Turismo. Porque
exigência toda? Porque o senhor vai estar seguro, é uma segurança. Deus o livre guarde. Se tem um assalto, se tem um estupro, como já aconteceu em outras situações de pessoas não cadastradas, se passarem por profissionais de turismo e estuprarem, matarem. Então, se tem um assalto, um roubo, um furto, um estupro, uma dessas coisas, a quem o senhor vai recorrer? O senhor acha que o seu contratante se chama Paulo. De repente não se chama José, pode se chamar Marcos, Joaquim. Como vai provar? A prova é o cadastro no Ministério do Turismo. Se ele não for Paulo, vai constar lá que não existe Paulo naquela localidade. Porque nesse cadastro lá de pesquisa, você vai botar o nome do cidadão que se apresenta ou da empresa e ainda o estado. Aí você vai saber, vai ter o certificado lá para ter certeza da qualificação do produto ou dos serviços dos quais está contratando. Por isso é tão importante estar sempre vendo esses detalhes. É nos detalhes que a gente aprende a valorizar o turismo legal. Turismo pirata não é legal. Então esses piratas que andam por aí nas cidades, principalmente na autoestação, eles cometem muitos erros, muitas falhas e que a única pessoa prejudicada é o senhor, que está contratando uma pessoa sem qualificação. Algumas cidades do Nordeste, nas vias litorâneas, nas orlas, costumam ter pessoas lá vendendo, até parando o senhor no meio do percurso para fazer compra ou venda de passeios. Cuidado, cuidado. Nós tivemos alguns casos de denúncia, foram averiguados e foram punidos. Fortaleza mesmo, no Ceará, nós tivemos o caso de um falso guia, ou seja, um pirata do turismo, que pegou a nossa credencial de guia de turismo e tirou o nome guia e colocou agente de turismo. E andava com essa credencial para cima e para baixo. Foi descoberta a ilegalidade, foi denunciado, ele foi obrigado a devolver, inclusive citar qual foi a gráfica que ele fez falsificando esse documento. Ele foi punido. Foi punido. Mas cabe ao senhor turista poder denunciar, poder averiguar, porque o único prejudicado será o senhor, sua família. Então, se ligue. É muito importante. Nós tivemos um caso recente no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Uma falsa guia de turismo, ela estava dentro da van, captando passageiros nos hotéis, nos destinos turísticos, e, no entanto, ela foi abordada por uma equipe de guias que faz fiscalização lá no Rio Grande do Norte. A polícia foi acionada. Essa falsa profissional, essa pirata do turismo, não quis se identificar, foi encaminhada para a delegacia, presa, algemada e ainda encaminhada para o Instituto de Identificação, para que colhesse as suas impressões digitais, porque ela estava se negando a se identificar junto ao delegado, à autoridade policial. Vocês podem comprovar essa prisão ocorrida na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, através desse vídeo que vai ser passado agora. Vejam aí. Já é bem conhecido de vocês. Pela prática ilegal da profissão. Infelizmente ela é conhecida desse jeito, como uma pessoa que pratica ilegalmente a profissão. Nesse tempo que você apresentou para nós, a imprensa, de um ano mais ou menos, o que vocês fizeram para que ela pudesse, de repente, coibir ou até mesmo deixar de fazer isso? Na realidade, a gente fica procurando a Sandra como se caça-ratos mesmo, entendeu? Nós vivemos procurando, porque já foi dada a oportunidade a ela, até porque na primeira abordagem que foi feita, foi explicado para ela da lei e ela sabe, porque quando a pessoa está fazendo a coisa ilegal, eles têm conhecimento do que estão fazendo, tanto que ela fica escorregando, dando informações totalmente erradas. E ela sabe muito bem do que está fazendo. Foi dada toda a informação, toda a explicação que ela poderia procurar e tal. Pedimos os dados dela, viemos aqui para a delegacia para fazer um BO. As informações não coincidem, não conseguem nada dela, o endereço. Ela diz uma hora que é do Rio, outra hora ela diz que é de São Paulo. Bom, enfim, não conseguiu mover um inquérito policial contra ela, devido a essas informações que se encontraram. Que tipo de prejuízo o turista pode ter tendo uma pessoa dessa como guia?
muitos prejuízos. Inclusive ele tem informação, não só o turista, como o estado, como a cidade, como o destino, como um todo, tá? Não é só a profissão profissional que tem. O turista ele vai ter informações erradas, ela pode estar levando em lugares que não são adequados, de repente a gente não sabe a procedência dessa pessoa. Todo guia de turismo, ele tem um ministério por trás dele, que é o Ministério do Turismo. Então, qualquer informação que você queira a meu respeito, você pode ligar para Brasília e saber informações dessa pessoa que você não tem. Então, o turista, ele não tem aquela segurança de que nem está tendo informação certa e muito menos de que está com a pessoa correta do lado. Agora mesmo, quando ela foi abordada pelo policial lá em Porto Alegre, o turista que ouviu quando o policial disse que ela estava sendo denunciada por não ser guia de turismo, o turista botou a mão na cabeça e a mulher eles ficaram em estado assim, com quem que eu estava andando? E relataram pra gente que por isso que ela estava levando em lugares tão estranhos. Existe uma situação também que às vezes esses falsos guias de turismo chegam oferecendo um valor bem menor para o serviço. É preciso que o turista tenha essa visão, tenha essa percepção. Claro. O turista, ele antes de tudo, é muito fácil identificar o guia, não só pelo preço, porque o que acontece? No Brasil sempre o barato sai caro, né? Então é muito fácil de identificar através da nossa credencial. Pede a credencial, que é uma coisa séria, todo guia é obrigatório, existe um curso, existe a qualificação, não é só preço, pelo amor de Deus, gente, não procure só preço. O Natal tem um potencial muito grande, temos muita coisa para oferecer, mas toda cidade turística ela tem os profissionais de serviços. Então, Natal é uma cidade linda, maravilhosa, tem um povo muito receptivo, nós temos muita coisa para oferecer, mas por favor exijam também o seu direito, porque está sendo lesado. Então, casos como esse acontecem muito, desde que não tenha a denúncia, né? A gente precisa da denúncia para proceder e penalizar essas pessoas que estão cometendo irregularmente uma profissão. Ou penalizando o passageiro. Não é somente irregular a profissão, mas penalizando o passageiro. Com empresas de turismo que nem existem. Empresas que a gente costuma dizer Maria Tour ou Zé Tour. São aquelas agências de fundo de quintal que um amigo se junta com outros. Vamos viajar para tal lugar. Forma aquela agência, forma aquela viagem e vai por aí, destino afora. Mas você sabia que para ter o nome Tour, tem que ter cadastro no Ministério do Turismo? Irma Tour. Já pensou? Para eu ter esse nome, eu tenho que ter cadastro no Ministério do Turismo. É lei. Está na Lei Geral do Turismo e está na Lei do Agente de Viagem. Eu não posso usar o nome Tour indevidamente, sem ter cadastro, sem ter uma regularização com CNPJ e tudo legal. Então essas pessoas estão sonegando impostos. Sonegando impostos com a desculpa de dizer assim, estou viajando com minha família, estou viajando só com amigos. Acredite não, ninguém faz nada de graça, nem relógio trabalha de graça. Essa pessoa está sim ganhando dela por fora. Agora lhe iludindo, dizendo que está fazendo um trabalho sem custo nenhum e sem ganho financeiro. Cuidado, se ligue, cuidado com os piratas do turismo, porque eles podem acabar afundando as suas férias. Um outro detalhe que vale a pena ser bem explicado é a questão do bacharel. O bacharel de turismo, ele tem o reconhecimento da sua profissão, mas não tem o reconhecimento do profissional. O que ocorre com isso? Eu vejo muitas pessoas quererem fazer a faculdade de turismo achando que vai poder guiar. Não pode. Ele até pode guiar, desde que ele tenha um curso técnico de guia de turismo. Portanto, se deseja fazer a faculdade de turismo e quer guiar, não é esse o caminho. Procure o caminho do curso técnico, que é o de guia de turismo. Para ser bacharel de turismo, você vai gerenciar estabelecimentos na área de turismo, vai ser um consultor, um administrador, mas não vai poder guiar se não tiver o curso técnico. Para isso é necessário ter o curso técnico de guia de turismo. Fique ligado. É bom lembrar também que em algumas cidades e estados do Brasil possuem leis direcionadas ao guia de turismo. O que essas cidades fizeram? Pegaram a lei federal do guia de turismo e transformaram ela estadualmente ou municipalmente, de forma para legalizar o turismo naquela região, de forma para dar segurança ao visitante. Então,
É bom, quando for visitar os destinos, saber se aquele destino tem alguma legislação específica. Porque apesar de ter a lei federal, ainda tem a lei estadual ou municipal em alguns destinos. Então, é bom ficar ligado. Rio Grande do Norte mesmo, na prisão dessa falsa guia, né, dessa pirata do turismo, Rio Grande do Norte tem uma lei municipal. Então, junto ao delegado foi usada a lei federal e a lei municipal. Então, fecha os pontos, né? Fecha o cerco a esses piratas do turismo dessa forma. Então, fique ligado. For visitar um destino, é bom se informar se aquele destino tem alguma lei municipal ou estadual, para evitar alguns contratempos, né? Alguns contratempos que possam prejudicar a sua viagem, né? O seu passeio. E dessa forma, eu acho que o turismo vai ser um turismo mais consciente, um turismo mais, de certa forma, mais seguro. Porque não tem nada melhor do que a gente viajar com tranquilidade e segurança. São dois pontos, tranquilidade e segurança, para a gente usufruir de cada destino do Brasil. Conhecendo as belezas naturais, culturais, gastronômicas, históricas. Cada pedacinho do nosso Brasil tem uma riqueza fantástica. Precisamos viajar mais por esse imenso país para conhecermos cada peculiaridade. Obrigada pela sua participação. Contatos: Irma Carla, da FENAGETUR, Federação Nacional dos Guias de Turismo. Nosso site www.fenagetur.org.br. No Facebook estamos com FENAGETUR. Vem com a gente.